Gênesis capítulo 6, nós iremos olhar o capítulo 6 e 7, e um pouquinho do 8, mas o 8 vai ficar mais para o domingo que vem, 8 e 9. Mas nós não vamos ler, lógico, todo esse capítulo agora. Eu gostaria que nós lêssemos o verso de número 7, verso 7, de Gênesis capítulo 6. Gênesis 6, verso 7. Vamos ler? Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Vamos orar? Deus, nessa noite nós estamos diante de um dos grandes textos da Tua Palavra. Um texto que tem tanto significado, ó Deus, e que nós necessitamos da ação do Teu Santo Espírito para sermos fiéis naquilo que o Senhor mesmo revelou nela. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos instrui, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos console, que o Senhor nos mostre Cristo nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que declaração forte. Deus disse: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. É uma afirmação muito forte. Deus está dizendo que Ele está um tanto quanto que arrependido de ter criado a humanidade. Ele vai trazer uma destruição profunda sobre tudo e sobre todos. Naturalmente que essa expressão, Deus se arrependeu ou me arrependo de haver feito o homem, precisa ser entendido dentro daquilo que Deus mesmo aponta para essa ideia de arrependimento. O arrependimento aqui é uma figura de linguagem que nós chamamos de antropopatia. Antropopatia é a ideia de sentimentos humanos sendo atribuídos a Deus para que nós possamos entender. Então, ao escrever esse texto, Moisés, ao querer comunicar este texto a nós, ele vai usar de sentimentos humanos e atribuir esses sentimentos a Deus para que a gente entenda. Então, isso é uma figura de linguagem chamada antropopatia. Também existe o que nós chamamos de antropomorfismo, que é as formas humanas sendo atribuídas a Deus. Por exemplo, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Deus não tem um olho físico, matéria, olhando. Então é a forma de mostrar que Deus conhece todas as coisas. Então ele diz: o olho do Senhor, diz: a mão do Senhor repousa. Isso é antropomorfismo, formas humanas sendo atribuídas a Deus, para que a gente entenda, senão não tem como entender. E aqui ele faz essa relação com a ideia de sentimentos, então antropopatia. Arrependimento humano é algo que se dá porque nós não sabemos o que vai acontecer. Então a gente traça um projeto, a gente faz escolhas e de repente a gente quebra a cara. E a gente se arrepende então de ter feito aquela escolha. Não é esse tipo de arrependimento em Deus. Deus sabe o futuro porque Ele decretou o futuro. Deus não foi pego aqui sem ter ciência do que iria acontecer e de repente Ele diz: nossa, olha o que deu. Olha o que aconteceu com a humanidade. Poxa vida, eu não sabia que as coisas iriam chegar a esse ponto. Deus conhece todas as coisas. Aliás, tem um texto bíblico que usa essa expressão arrependimento de Deus, que é lá em Samuel, quando ele fala que Deus se arrependeu de colocar um homem no trono chamado Saul. Deus se arrependeu. Mas o texto continua dizendo, e Deus diz: Deus não é como os homens, ou Deus não é filho de homens, para que se arrependa. Então o arrependimento em Deus não é igual ao nosso arrependimento, porque Deus não é como nós, falível nos seus planos e por isso se arrepende. Então, afinal de contas, o que é isso aqui? É uma forma de nós entendermos que pesou tanto em Deus, que Deus faz algo que parecia ser o contraponto daquilo que Ele estava fazendo até aquele presente momento. Ele tinha criado o mundo, as coisas estavam caminhando de um lado e de repente as coisas viram totalmente. Essa é a ideia. Então não é que Deus foi pego sem saber. Deus controla todas as coisas, Deus conhece todas as coisas, mas foi algo tão forte, tão pesado, que a única forma da gente entender isso é como se Deus mudasse o seu ato de agir. Deus estava agindo em uma direção e Deus então resolve agir em outra. Se você olhar comigo o versículo 6,
Versículo 6 diz: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Coração, nesse lugar central. Então eu gostaria que nós pensássemos nessa noite sobre o seguinte tema: quando Deus decidiu destruir o mundo? Quando Deus decidiu destruir o mundo? Quando Deus teve esse tipo de sentimento aqui? Quando Deus disse assim: está tão mal que eu vou destruir tudo. O que é que estava acontecendo? 3 coisas. Quando Deus decidiu destruir o mundo caminhava mal. Essa é a primeira lição. Por que é que Deus decidiu destruir o mundo? Porque o mundo caminhava mal. Verso 1 até o versículo de número 5. Diz assim, como se foram multiplicando os homens na terra, lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O mundo caminhava mal, porque houve uma mistura de linhagens. O texto diz que os filhos de Deus viram as filhas dos homens e eles acharam elas belas, atrativas aos olhos, então eles passaram a se relacionar. Essa expressão e esse texto aqui é um texto muito debatido no meio acadêmico. Algumas interpretações são apresentadas para essa expressão filhos de Deus. Uma delas é de que esses filhos de Deus seriam anjos, porque de fato no hebraico a palavra filhos de Deus aqui é a mesma usada lá no livro de Jó, quando os filhos de Deus se aproximam diante do Senhor, e lá são os anjos. Então foi desenvolvido, principalmente nos anos iniciais, dentre os pais da igreja, uma interpretação de que houve um grupo de anjos que, ao ver a beleza das mulheres humanas, resolveram então ser atraídos a elas e as possuíram sexualmente, e houve essa mistura da raça angelical com a raça humana. E eles vão vincular com o texto de Pedro, capítulo 3, versos 19 e 20, Judas 6 e 7. Esse pensamento estava muito presente dentro da tradição judaica, por exemplo, em um livro chamado 1 de Enoque, um livro apócrifo, que vai apresentar essa ideia. Mas nós não concordamos com esse pensamento. Embora gramaticalmente seja possível, isso não faz sentido à luz do contexto. Por que não faz sentido pensar que esses filhos de Deus fossem anjos? Eu aqui não vou fazer um estudo, por causa do nosso tempo, mas apenas mostrar alguns argumentos rapidamente. Primeiro é que no contexto de Gênesis, até aí, não tem a ideia de anjos. Anjos não apareceu na descrição até agora. Uma das regras de interpretação é você olhar o que vem antes e o que vem depois num texto. E não são anjos citados. O que são citados em derredor são pessoas, seres humanos. Aliás, qual que é o juízo de Deus? Porque os filhos de Deus e as filhas dos homens se relacionaram. O texto diz que Deus resolveu fazer o quê? Destruir o quê? A humanidade. Destruir o mundo onde os homens habitavam. Se fosse anjos, por que destruir o mundo dos homens? Tinha que haver um juízo sobre os céus, onde os anjos habitavam. Então não faz sentido. O contexto não aponta para isso. A natureza desses anjos. Anjos, nas Escrituras, eles não são seres que têm relação sexual. Jesus, quando falou sobre casamento, quando perguntaram para Jesus na ressurreição como será, Jesus disse: nós seremos como os anjos dos céus. Os anjos não se casam, nem se dão em casamentos. Hebreus diz que anjos são espíritos ministradores da parte de Deus. É muito estranho você pensar que anjos teria tido relação com seres humanos. Anjos não são seres sexuados. João Calvino, ao avaliar essa interpretação que eu citei, ele diz assim:
aquela antiga ficção concernente à relação sexual de anjos com mulheres é completamente refutada por sua própria absurdidade e surpreende o fato que outrora homens eruditos foram fascinados por desvarios tão grosseiros e absurdos. Então eu concordo com a interpretação de que nós não podemos pensar aqui como sendo anjos. Naturalmente que eu não estou sozinho nisso. Diversos teólogos pensam assim também. A outra interpretação, então, foi que esses filhos de Deus aqui seriam os reis poderosos. E os reis resolveram tomar mulheres e fazer harém para si. Mas filhos de Deus nunca é aplicado a reis nesse contexto aqui de Gênesis, não faz muito sentido. E aí então teve alguém que juntou as duas ideias. Disse, sabe de uma coisa? Esses filhos de Deus eram os anjos caídos, que tomaram o corpo dos homens. Os homens ficaram possessos, esses reis poderosos, e aí então eles tiveram relação sexual. Então, homens sob espírito maligno, possessos de espíritos malignos, que seriam os anjos caídos, teriam tido relação sexual. Também nós não concordamos com essas interpretações. Mas por que eu estou citando se não é essas as melhores? Porque como é um texto complexo, você vai ver algumas pessoas usando uma ou outra dessa interpretação. E são pessoas até boas, crentes, teólogos bons até. Mas a gente entende que há uma visão melhor para isso aqui. É como que o texto estava sendo narrado até agora. O texto estava sendo narrado em Gênesis, dizendo para nós que Adão teve filhos. E desses filhos, 2 são destacados, Caim e Abel. Caim mata Abel e Deus levanta um outro chamado Sete. E o texto mostra para nós 2 genealogias, a genealogia de Caim e a genealogia de Sete. E o que é apresentado até Gênesis capítulo 6 é que o mundo então estava dividido em 2 linhagens. A linhagem dos filhos de Deus, que eram os descendentes de Sete, e a linhagem da serpente, os filhos de Caim, os pagãos, aqueles que não criam em Deus. E o que é que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é que agora há uma mistura de linhagens. Deus tinha dito para a serpente que iria colocar inimizade entre os descendentes da serpente e os descendentes da mulher. Mas essa inimizade está indo para a ruína aqui. Sabe por quê? Porque o povo de Deus resolveu casar com aqueles que eram da linhagem da serpente. Isso faz todo sentido à luz de toda a Bíblia. Quando Deus inspirou Moisés para escrever esse texto, os primeiros leitores deles eram os judeus que estavam caminhando em direção a Canaã. E sabe o que tem de proibição para os judeus lá em Deuteronômio, capítulo 7? Pedir, se possível, projetar, Deuteronômio 7, verso 3 e 4. Olha o que você encontra em Deuteronômio 7, versos 3 e 4. Deuteronômio 7, versos 3 e 4. Vamos ler? É possível projetar? Vamos abrir aí que eu não sei se é. Mas deixa aberto aqui em Gênesis, só vai em Deuteronômio capítulo 7. Deuteronômio 7, versos 3 e 4. Projetou, irmão, só olhar aqui, por gentileza. Olha o verso 3. Olha uma ordem que Deus está dando. Deus está dizendo para o povo de Israel o que eles não poderiam fazer ao chegar lá. Vamos ler? Não darás tuas filhas e seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Percebe como é que agora faz todo sentido? Eles têm essa lei e eles olham para trás e sabem, e realmente isso aconteceu na história. Quando as linhagens se misturaram, quando o povo de Deus tomou para si filhos dos descrentes para casarem, a ira de Deus caiu sobre eles. E essa foi uma das grandes tentações em volta de Israel o tempo todo. Um dos grandes reis da história, chamado Salomão, homem sábio, que pediu sabedoria a Deus, e Deus deu sabedoria e tantas outras coisas. O texto diz que num determinado momento da sua vida, já bem idoso, Salomão passou a adorar os deuses falsos. Por que ele chega ao ponto de construir altares aos falsos deuses? O texto diz, por causa das mulheres com quem Salomão casou.
Salomão fez casamentos, tomou para si mulheres de outros povos, que adoravam outros deuses, e o rei mais sábio veio a cometer a idolatria, porque o coração dele foi conduzido a outros deuses por causa das mulheres com quem ele tinha se relacionado. Quando Deus trouxe o povo de volta do exílio, há uma cena muito linda e muito triste. Está lá em Esdras, capítulo 9. Esdras começa então a fazer toda a reconstrução, e acabadas todas aquelas coisas, Esdras percebe algo. Percebe que aqueles descendentes que estão aí, eles estão misturados. Os filhos não sabem direito falar a língua do povo de Deus. A cultura está misturada. Os sacerdotes, os filhos dos sacerdotes, não estavam mais separados dos povos da terra. E Esdras chega ao ponto de sentar e começar a querer arrancar os cabelos. E começa a lamentar, dizendo: Deus, o que vai acontecer? Ele vai dizer: a nossa santa linhagem está profanada. Irmãos, que forte é isso, a mistura da linhagem santa aconteceu. E Esdras está desesperado, porque Esdras sabe da história, sabe do quanto era importante a separação do povo de Deus com os descrentes. Isso também está no Novo Testamento. Paulo diz que nós não devemos casar com aqueles que são descrentes. Irmão, se tem uma coisa que deve ser um alerta se você é solteiro, ao escolher alguém com quem você vai caminhar a jornada da sua vida, dentre várias coisas, a mais importante delas é se ele ou ela crê em Deus verdadeiramente. Se ele ou ela professa a mesma fé no Deus. A Bíblia, do início ao fim, condena o casamento que nós chamamos de casamento misto. E o que eles fizeram, os filhos de Deus? Por que eles romperam isso? O texto diz, olha o verso 6 de Gênesis, capítulo 6, verso 2. Vendo os filhos de Deus, vamos ler? Que as filhas dos homens eram formosas. Tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Eles agiram por vista. Eles olharam qual que é as mulheres mais belas. Essa é a mais bela, então eu caso com ela. Não importa que seja da linhagem da serpente. Naturalmente que aqui é o quadro dos homens com as mulheres, mas vale também o contrário. E a pergunta é, será que nós cristãos não somos muitas vezes levados a isso? Quantas vezes na escolha do cônjuge você olha apenas para a aparência física? Você olha apenas para a cultura que ele tem? Você acha que essa é a coisa mais importante, se ele vai ter condição de te dar sustento financeiro? E você esquece disso aqui, que é trágico quando a linhagem do povo de Deus se une com a linhagem do descrente. Atenção você que porventura fez isso ao longo da sua vida. Paulo lida com um caso assim. Paulo diz, você não pode separar não. Não pensa talvez você está com um casamento meio dificultoso, você pastor hoje falou que não podia casar com descrente, vou separar. Não, não pode não. Paulo diz, continua casado. E seja modelo de vida, para quem sabe o evangelho possa transformar o outro. Mas saiba que há consequências pesadas. Aconselhando algumas pessoas, olha que eu tenho pouco tempo de ministério. Uma pessoa disse para mim, pastor, quando eu souber de alguém crente que vai casar com descrente, por favor, fala com ela do meu caso, não dá nomes, né? Mas diz que não faça isso não, é difícil demais. E eu fico às vezes pensando, você pai, você mãe, você ora pelo casamento dos seus filhos? Você ora para que eles casem com quem? O mundo foi de mal a pior, porque houve mistura de duas linhagens. Não há união entre crentes e descrentes nesse sentido. Mas há algo que aconteceu por causa dessa união contrária. Não havia mais inimizade, havia amizade. E perceba, irmãos, que esse ato deles de olharem, de tomarem as mulheres, é muito parecido com o relato da queda, onde Adão e Eva veem o fruto proibido, eles olham, eles desejam, eles pegam, eles comem e eles pecam. É parecido os passos da queda aqui, mas agora é uma queda de uma linhagem toda.
aquela descendência de Sete que invocava a Deus, os descendentes de Eno, descendentes quebraram o pacto e colocaram em risco a linhagem prometida, a promessa da semente. Mas isso gerou um segundo aspecto no mundo daquela época. A referência da humanidade passou a ser os nefilins, que o texto aqui chama de gigantes. Olha lá o versículo de número 4. Ora, naquele tempo havia gigantes. A palavra gigantes aqui é nefilins. Nefilim significa caídos, ou aqueles que caem sobre os outros. Eram pessoas fortes, eram os príncipes, os poderosos, mas percebe que eles já existiam antes dessa relação dos filhos de Deus com os filhos, com as filhas dos homens. E se intensificaram com essa mistura. E eles passaram a ser referencial da sociedade. O texto diz, olha, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Você olha essa parte, valente, varão de renome, você diz, uau, que vida bela! Não, esses nefilins são os caídos, os prostrados, os que têm levado a sociedade a se prostrar, porque houve mistura das linhagens. Eram homens poderosos, mas extremamente pagãos, malvados, cruéis. Isso fez com que a maldade e a violência se espalhassem. Se você olhar, você vê que Deus percebe isso. Olha o versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Bastava dizer, o homem era mau. Mas o texto está qualificando, chamando a atenção, dizendo, olha como que os homens estavam. Totalmente depravado. Inteiramente com o coração contra Deus. Como que essas coisas se deram? Na mistura de linhagem. Olha comigo o versículo de número 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Não tinha como mais o mundo continuar. Quando Deus destruiu o mundo, primeiro o mundo caminhava muito mal. O mundo caminhava mal. Isso fez com que Deus entristecesse. Deus dissesse, não tem jeito, vou destruir tudo. Vou destruir tudo. Irmãos, a humanidade não muda muito. Aliás, Jesus disse que os dias que antecedessem a volta de Cristo seriam como nos dias de Noé. As pessoas casavam, davam-se em casamento. O referencial da sociedade seria aquele mesmo de lá. E a maldade será generalizada. Olha para o nosso tempo. Perceba o quanto que a maldade tem sido espalhada. Há poucos os fiéis ao Senhor. Nós estamos caminhando a passo largo para a geração parecida com a geração do dilúvio. E aí então Deus tomou uma decisão. Olha lá o verso 3. O meu espírito não agirá para sempre no homem, posto que este é carnal e os seus dias serão 120 anos. 120 anos aqui é o tempo que Deus está dizendo que a partir de agora Ele vai destruir. Ele dá um tempo de 120 anos. 120 anos para trazer destruição sobre o mundo. Dessa mistura de linhagem, dessa propagação do mal, daqui 120 anos, Deus diz, eu aponho fim nessa história. Mas eu quero chamar a sua atenção para a segunda lição. Se a primeira lição mostra para nós que o mundo caminhava mal, quando Deus resolveu destruir o mundo, a segunda lição é que quando Deus resolveu destruir o mundo, um descendente da mulher encontrou graça diante de Deus. E por isso vivia de forma diferente. Parece que acabou tudo, né? Mas olha o versículo de número 8 de Gênesis. Verso 8, vamos ler? Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Noé achou graça diante do Senhor.
Está tudo misturado. Mas tem um homem que Deus tem um favor benevolente para com ele. Graça é favor imerecido. Noé não merecia, mas Deus foi gracioso com ele. E Deus tratou Noé com graça. E porque Deus foi gracioso com Noé, Noé vai ter uma vida diferente em meio a uma sociedade corrompida. Irmãos, nós estamos dizendo de um mundo, e o texto diz que se multiplicaram. Era muita gente. Só um de um mundo. Noé encontra um favor de Deus para com ele. E Deus trabalha na vida de Noé, e Noé se torna alguém totalmente diferente daqueles que estão de redor. As pessoas gostam de dizer que o meio determina quem nós somos, não biblicamente. Lógico que o meio influencia, mas é possível você ser santo em uma sociedade corrompida. É possível você ser íntegro em um trabalho corrompido ao seu derredor. E Noé vai mostrar isso. Olha o versículo de número 9. Eis então a história de Noé, esse homem que achou graça diante de Deus. Qual é a história dele? Vamos ler? Noé era homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Justo é aquele que vive de acordo com um padrão estabelecido por Deus. Eu e você precisamos tomar cuidado aqui para não invertermos as ordens. Não é que Noé era justo e por isso achou graça. Não é isso que a Bíblia diz o tempo todo. A Bíblia diz o tempo todo que nós somos salvos pela graça, pela fé. E nós se tornamos justos e praticamos atos de justiça por causa daquilo que nós cremos. Noé também. Noé era alguém que cria na promessa de que um descendente da mulher esmaga a cabeça da serpente. Noé é alguém que acreditava naquilo que Deus disse a Adão, e que foi passado de geração, foi falado a Sete, de Sete chegou a Enos, e foi passando. A notícia é, um dia Deus esmaga a serpente. Deus tem alguém que é capaz de vencer essa serpente. E Noé crê nisso. E por isso Noé age com justiça, de acordo com aquilo com que ele havia aprendido. Ninguém adora a Deus nesse momento, só Noé. Ninguém se quebranta diante de Deus, só Noé. Integridade, a ideia de algo que não é partido, não é dividido. Noé anda com Deus. Duas pessoas nessa história de linhagem andavam com Deus. Um deles foi Enoque. E o texto diz que Deus o chamou para si. E o outro é Noé. E Deus vai preservá-lo quando vem toda a destruição sobre o mundo. Irmãos, eu gostaria de perguntar para você, em meio de uma geração corrompida, você é alguém que anda com Deus? Ou você anda com os filhos dos homens? Com quem você se parece? Você é capaz de manter a sua integridade no lugar mais corrompido em que você está? Jesus diz que nós não seríamos retirados do mundo. Não espere você estar em um lugar perfeitinho, bom. Aí sim a sua santidade vai estar jóia. Não tem aqui nesse mundo. É um mundo quebrado. É um mundo corrompido. Em todos os lugares está podre. Mas você pode ter integridade lá. Basta você viver de acordo com aquilo que você crê. Você pode ser justo nesse sentido. Para isso você precisa andar com Deus. Ande com Deus, e você será diferente da geração em que você está inserida. Um descendente da mulher encontrou graça diante de Deus, e por isso vivia de forma diferente. Se Noé não tivesse sido preservado pela graça de Deus, a história da redenção estaria em risco. Se Deus destruísse a humanidade aqui, nunca um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Percebe como é que essa foi uma artimanha de Satanás, de unir as linhagens. Se primeiro ele tentou destruí-la, matando o Abel, agora ele mistura. Mas Deus age com graça, e separa um, e deixe um, Deus o preserva, e o faz viver de forma diferente. Porque Deus é um Deus de promessas e de aliança. E eu quero chamar a sua atenção, então, para a terceira e última lição. Deus providenciou a forma para sermos salvos da sua ira.
Deus providenciou a forma para ser salvo da sua ira. A ira de Deus está decidida, Deus está decidido, melhor dizendo, em derramar a sua ira. Deus escolhe um homem, e Deus resolve então trabalhar na vida daquele homem. E Deus vai prover uma redenção para o homem e para o mundo. Como que se dá isso? Deus então revela para Noé aquilo que ele vai fazer. Olha Gênesis 6 então. Olha o versículo de número 13. Então, Gênesis 6, verso 13, vamos ler? Então, disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que farei perecer juntamente com a terra. Deus está dizendo para Noé, Deus está revelando a Noé o que ele vai fazer. Não é Noé quem fica sábio e começa a analisar, ele não sabe de uma coisa, Deus vai destruir. Não, Deus diz para Noé, Noé, eu vou fazer isso. Olha o versículo de número 17. Olha Deus dizendo para Noé a forma como ele vai trazer juízo. Porque eu estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida, debaixo dos céus, e tudo o que há na terra perecerá. Deus revela que vai manifestar o seu juízo sobre o mundo. Hebreus vai dizer para nós que Noé foi um pregador da justiça. Pedro vai dizer para nós que Jesus, através do Espírito Santo, anunciou para aquela geração. Esse pessoal não ficou sem um anúncio. Noé foi um pregador de que Deus iria trazer juízo. Lembra que tem um intervalo de tempo de 120 anos. Em algum momento dessa história, Deus levanta Noé e diz: prega, anuncia, eu vou destruir. E Noé anunciava. Noé estava dizendo: ei, Deus vai trazer ira sobre tudo e sobre todos. Mas aquela geração não ouviu. Deus diz para Noé como que ele seria salvo. O que Noé precisava fazer? Pensa você, se Deus diz para Noé, vai ter um dilúvio, pronto. Vou trazer água, vai destruir tudo. Noé talvez, e aí, como é que eu escapo? Não é uma ideia brilhante que Noé tem que ter. Deus não avisa Noé com tempo de antecedência para que Noé pense em alguma coisa. Não. É Deus quem vai dar a Noé a forma de se livrar, de se salvar. E aí Deus diz para Noé, olha aí comigo que Deus vai dizer para Noé que ele precisa construir uma arca. Verso 14. Vai vir chuva e você faz algo. Vamos ler? Faze uma arca de tábuas, de ciprestes. Nela fará. Olha que os detalhes, tá? É muitos detalhes. Vamos ler? Compartimentos, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás, de 300 côvados será o seu comprimento. Isso dá em torno de 150 metros. Olha a altura. De 50 de largura, 25 metros aproximadamente. E a altura de 30 côvados, isso dá em torno de 15 metros. Era um grande baú que Deus mandou Noé fazer, de certa forma. Esse baú tinha 3 pavimentos, tem aqui descrito. Depois você lê esse texto, tem muitos detalhes. Tem algumas palestras muito boas do Adalto Lourenço na internet, do Marcos Ebelin na internet sobre a arca, sobre o dilúvio. E você vai entender isso um pouco mais com linguagem científica. Não é aqui o meu ponto, eu não estou fazendo um estudo sobre isso. Eu quero que a gente não perca o ponto central dessa história. E o ponto central dessa história, Deus está dizendo para Noé, faz uma arca. Mas não faz do seu jeito, não. Olha os detalhes, eu vou dar o tamanho, a largura, a altura. Eu vou dizer para você que tem que ter compartimentos, tem que ter 3 andares. Vai ter que ter uma porta, vai ter que ter uma abertura em tal lugar. Tudo da arca é descrito por Deus. O que Noé tem é um projeto dado por Deus de redenção.
Irmãos, perceba uma coisa, fugir da ira de Deus, nós não conseguimos fugir com os nossos métodos, com as nossas estratégias. Não, Deus provê redenção, Deus provê a forma como nós podemos escapar do juízo. Basta fazer o que Deus está ordenando. Mas pensa você, nunca tinha chovido essa quantidade sobre a terra. Fazer uma arca? Que história é essa? Hebreus vai dizer para nós que Noé teve fé. É isso que nós lemos no início. Pela fé, Noé foi salvo. Porque Noé construiu uma arca, crendo no que Deus disse, crendo que se fizesse desse jeito, ele seria salvo. Crendo que se ele fizesse com 100 metros, afundaria, naufragaria, daria errado. Então vou fazer com 300. Não, é com 150, do jeito que Deus ordenou. Faça desse jeito que dá certo. Irmãos, Deus diz que vai derramar o seu juízo sobre a terra. E Deus traz redenção. Sempre foi assim. Como que você espera se salvar no dia em que Deus trazer juízo sobre o mundo? Hebreus diz para nós que Ele vai trazer juízo. Não com dilúvio mais. Mas Ele vai destruir essas coisas, de certa forma. E a pergunta é como escapar? Tem jeito? Tem. Deus providenciou uma redenção. E essa redenção é Jesus Cristo. E Deus disse assim que não há nenhum outro caminho pelo qual alguém pode ser salvo. Não, você não pode inventar, sabe de uma coisa, se eu fizer tais e tais obras, eu consigo escapar no dia do juízo. Se eu grudar com a minha mãe, com o meu pai, porque eles são tão crentes que eu vou junto. Não. É crendo no meio de redenção. E o meio de redenção é Jesus Cristo. Não tem outro. Se não for através de Cristo, vai ser condenado. Noé constrói a arca. Deus estabelece uma aliança com Noé durante esse processo. Olha o verso 18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Percebe? Por que Noé vai ser salvo? Por causa de uma aliança. Entrará na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos, e você vai levar lá um casal de animal. Deus está dizendo, eu vou restaurar esse mundo. E Noé vai ser o mediador, de certa forma, desta aliança aqui. Deus está dizendo com Noé, Noé, através de você eu vou salvar a sua casa toda. Noé precisa falar disso para sua esposa, falar disso para os seus filhos, não pense que foi fácil. Mais à frente você percebe que tem um filho lá que não anda muito com Deus, coisa nenhuma. Mas por causa da aliança, Deus coloca todos na arca. Olha agora comigo, capítulo 7 de Gênesis. Disse o Senhor a Noé, entra na arca. E aí Noé entra. Tu e toda a tua casa. Entra na arca e Noé entra. Irmãos, pensa você construir uma arca. Pensa você o quanto que nos zombaram dele. Que cara besta. Que doido. Ficar construindo um negócio desse aí, não está chovendo, cara. Não precisa disso. Você já viu? Se chover, não precisa de um negócio desse. Passa. Quantos nos zombam ainda hoje do meio de redenção que Deus deu? Quando você diz que é só através de Cristo, as pessoas zombam. Noé foi um pregador, mas não salvou ninguém a não ser a sua própria casa. Todos zombaram. A minha pergunta é, você vai continuar crendo num método de redenção, quando todos desprezam Ele? Jesus crucificado era absurdo para os judeus, para os gregos. Loucura! Mas era o poder de Deus para a salvação. Noé entra na arca e chuva cai chuva pesada. Olha aí comigo o versículo 17 do capítulo 7. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. 40 dias. Olha o versículo de número 11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia, vamos ler? Romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram. De tempo em tempo você ouve falar de tsunamis, por exemplo.
E quantos que não morrem por causa de um tsunami? E isso é algo que acontece na natureza. Aqui é algo extremamente extraordinário. No mundo daquela época era chamada Pangeia, havia uma porção seca de terra. E a partir daí os estudiosos pontuam que houve as divisões até dos continentes. O texto diz para nós que foi água das comportas de cima e do abismo. A melhor ideia aqui é que seja água de baixo. É muita água, água descendo, água se espalhando. Não é uma chuvinha, não. Abriram-se as comportas. Lembra como Deus criou o mundo? Havia a água e o Espírito de Deus parava sobre a face do abismo. E de repente Deus começou a dizer, haja separação entre as águas. E aí Deus coloca água de cima e água de baixo. E aí Deus faz aparecer a porção seca. E o mundo fica com ordem. O que é o dilúvio? É a distorção da ordem criada. Águas vão se misturar. Água de cima com água de baixo. Foi profundo. Isso gerou uma grande destruição no mundo e até a estrutura do próprio mundo criado. Olha o versículo de número 19 do capítulo 7. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. Olha o versículo de número 21. Vamos ler? Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto as aves como os de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoavam a terra, e todo homem, tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que haviam sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Irmãos, que catástrofe! É o juízo de Deus vindo sobre a humanidade. E onde estava Noé nesse tempo todo? Dentro de uma arca. Ele, sua família e uns bichos que Deus havia mandado colocar lá dentro. Compartimentos bem organizados e tudo mais. Está lá. E está sacudindo o mundo. Se você olhar o versículo 17, diz que quando veio o dilúvio sobre a terra, olha o versículo 18 do capítulo 7. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, versículo 18, melhor dizendo, do capítulo 7. Vamos ler? A arca vagava sobre as águas. Pensa nisso, água para todo lado e está lá a arca. Está sacudindo, bate de um lado, bate do outro, há barulhos, há estrondos. A ira de Deus está caindo lá fora. Está tudo acabando. Uma família está salva, porque está seguindo o método da redenção. Não sabe quantos dias vai durar ainda. Não sabe o tempo em que aquela ira vai ser sacudida sobre o mundo. Mas Noé sabe que ele está livre da ira de Deus, porque ele está no método da redenção que Deus mandou. Depois de 40 dias que para de chover, não é que as águas abaixaram, não. Aí tinha água para todo lugar. E aí começa o tempo da água começar a baixar e todo um processo que você vai ler em casa. Mas olha comigo o versículo de número, capítulo 8. Versículo de número 23, melhor dizendo. Quando descreve toda a destruição do mundo. Assim foram, 7 verso 23. Assim foram exterminados todos os seres que haviam sobre a terra, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Vamos ver agora? Ficou com ele estavam na arca. Olha agora o capítulo 8, versículo 4. No dia 17 do 7º mês, a arca pousou sobre as montanhas de Ararat. Vai baixando a água e de repente baixa sobre um monte. E a arca para aí. Ainda tem água sobre a terra, e ele tem que ficar lá dentro. Mas a arca chega num lugar seguro. Olha agora o capítulo 8, verso 13. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano, 601, Noé entrou na arca, ele tinha 601
anos. 1 ano e 10 dias depois, Deus diz algo para Noé. Olha o versículo 14. Então disse Deus, versículo 14 vai dizer, aos 27 dias do 2º mês, a terra estava seca. Verso 15, então, sai da arca. Percebe, Noé não saiu assim no primeiro momento que a arca parou, tem todo um processo. Ele só sai quando Deus mandou. E ele sai da arca. Não é mais o mesmo mundo. Não existe mais ninguém naquele lugar. Mas ele e a sua família estão em um novo mundo, porque creram no método da redenção de Deus. Irmãos, assim como Noé e sua família foram salvos por confiarem no método de salvação, a arca, saiba você que eu e você podemos ser salvos do dia em que Deus vai derramar a ira sobre tudo, através do método de salvação. E ele é um crucificado. Hoje é comemorada a Páscoa. Nós celebramos a Páscoa, sempre celebramos a ceia. Não há nada de errado em fazer menção da data de hoje, dizer da morte e ressurreição de Cristo. Nada de errado com isso. Esse foi um método que Deus fez para nos salvar. Um crucificado. Parece loucura uma arca salvar uma família, como parece loucura um crucificado salvar você no dia do juízo. Eu sei que os descrentes não acreditam nisso. Pedro diz que eles zombam disso. Mas assim como nos dias de Noé, um dia vai vir juízo sobre o mundo. E quem não está na arca, que é Cristo, não será salvo. Noé estava agarrado naquela arca. E por mais que a ira de Deus caísse lá fora, Noé podia saber que estava salvo. Por mais que a ira de Deus caia sobre o mundo, você pode ficar tranquilo, em paz. Porque você pode cantar, que segurança tenho em Jesus. Pois nele gozo, vida, paz e luz. A minha vida está salva no sangue do Cordeiro. Na Páscoa judaica, lá no Antigo Testamento, passou-se um anjo da morte sobre o Egito, como juízo de Deus vindo sobre o mundo da época, matou todos os primogênitos, só não matou na casa de quem tinha um sangue em volta dos umbrais. Era a arca do povo de Deus no Egito, era o sangue do Cordeiro em volta dos umbrais. A minha arca e a sua arca não é o sangue de um cordeiro, não é a arca de Noé, é Jesus Cristo. Jesus Cristo. E de fato, irmãos, nós precisamos pensar como será grandioso o dia que Deus nos levar para o encontro com o Senhor nos ares, trazer destruição sobre todo este mundo. Aí o texto diz, e haverá novos céus, nova terra. Você volta, pisa num novo mundo purificado. Não sozinho, com uma família. Não é de sangue, mas daqueles que estavam dentro da mesma arca, que é Cristo. E você vai adorar, porque Deus vai estar com você. E maior do que esse juízo aqui, esse aqui foi um juízo que puniu homens, mas não purificou o mundo. O juízo de Deus vai trazer nova todas as coisas e nunca mais haverá pecados. Mas a pergunta é, você está dentro da arca que é Cristo? Irmãos, Noé, o texto não diz nada da família de Noé, mas diz que a família de Noé foi salva por causa de Noé. Noé, nesse sentido, aponta para Cristo também. Não só a arca, mas o próprio Noé aponta para Cristo. Noé era um descendente da mulher. E o descendente da mulher poupou o mundo. E foi através dele que o mundo foi reconstruído. Mas um descendente de uma mulher ainda maior do que Noé vai reconstruir o novo mundo que é Jesus Cristo. Noé foi salvo da ira. Jesus não foi salvo da ira. A ira que caiu aqui sobre a humanidade, e que vai cair um dia sobre a humanidade novamente, e que caiu sobre a arca, no dia de Páscoa, numa sexta-feira pascal, caiu sobre Jesus. Noé não precisou ser morto, mas o descendente da mulher, descendente de Noé, precisou ser morto.
Deus ficou irado, e Jesus chegou a dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi feito maldito em nosso lugar. Caiu sobre ele a ira, para que não caia sobre você. Para que você seja da família do descendente da mulher, e que você pise na terra, dos novos céus e nova terra, porque Deus restaurou você. Minha pergunta é, cuidado com o pecado. Ele inevitavelmente traz juízo. Deus é santo. Um dia Ele traz juízo. Cuidado com os relacionamentos, você que é solteiro. Você que ainda não está casado, cuidado com quem você vai casar. Talvez você diz, pastor, mas tem tantos casos de pessoas que casaram com descrente e ele se converteu. Isso é graça de Deus, achou favor da parte de Deus. Mas essa não é a regra. Há um Salomão que tem o seu coração desviado. A Bíblia condena isso. Deus pode salvar o seu marido, salvar a sua esposa. Se você entrou num casamento assim, ore por isso. E que Deus seja gracioso. Mas se você pode ainda escolher com quem casar, siga o padrão revelado de Deus. É as Escrituras. Irmãos, assim como o dilúvio veio sobre o mundo, a ira de Deus virá. Pedro disse isso para nós. E a redenção só é possível através de Cristo. Vamos orar? Deus, nós fazemos parte de uma humanidade que constantemente se enrola nas suas próprias decisões. Nosso primeiro representante, Adão, comeu de um fruto proibido. Os descendentes de Sete se uniram com a descendência da serpente. Mas louvado seja o teu nome, porque a redenção não está baseada em homens, está baseado nos Deus da aliança. A despeito do fracasso da humanidade, o Senhor preservou a linhagem santa. Quando somente um, Noé, era íntegro, temente a Deus. Isso foi fruto da graça do Senhor, que o preservou no meio de um mundo mau. Por isso, ó Deus, nós queremos neste momento pedir que o Senhor nos preserve no meio deste mundo mau em que nós vivemos. Deus, Tu sabes, ó Pai, o quanto que o nosso coração é rebelde com a Tua lei. Por isso, ó Deus, quebrante o nosso coração a seguir o método do Senhor. Aos meus irmãos queridos que ainda não casaram, ó Deus, desperte eles para escolher aquela pessoa que busca o Senhor. Deus, desperte o nosso coração para que nós possamos entender que se porventura nós decidimos erradamente no passado, nada invalida os Teus propósitos, e mesmo em meio a tragédias de escolhas, o Senhor pode reconstruir um novo lar. Por isso, faça, ó Deus, com que os filhos de Deus, que estão numa aliança de casamento com descrentes, sejam luz dentro do lar. Que eles venham ser instrumentos de transformação para a vida dos descrentes. Agradecemos porque a Tua graça inunda muitas vezes onde abundou o pecado. Nós clamamos por isso, ó Deus. Deus, nós clamamos pela redenção que vem através de Cristo. Que bom, Deus, saber que quando tudo estiver sendo destruído, quando a ira cair, nós não temeremos estar diante do Teu tribunal, porque a nossa arca, Jesus Cristo, está nos guardando e nos preservando. Obrigado, ó Deus, porque numa sexta-feira de Páscoa, a ira do Senhor caiu sobre aquele que o Senhor mais amava, o Teu amado, para que nós pudéssemos ser feitos da Tua família. Obrigado, ó Deus, porque nós encontramos reconciliação e redenção através de Jesus. E faça o nosso coração arder de expectativa, ó Deus, de pisar nos novos céus e nova terra, onde habitará a justiça, não haverá mais lágrimas. Que bom vai ser, ó Deus, encontrar com os nossos irmãos, com aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Oramos tudo isso no nome de Jesus, o grande descendente da mulher, que esmagou a cabeça da serpente. No nome dele que nós oramos, ó Deus. Amém.